Aleluia. Aleluia. Quero falar de outra mulher. Dois extremos. E essa outra mulher, eu quase não ia falar sobre ela. Porque quando eu terminei meu esboço, e eu não consigo nem pregar com esboço. Eu estou tentando. Daqui a pouco esse tablet voa lá para o fundo. Eu peguei e fui estudar o livro da pastora. E eu me apaixonei pelo livro. Só que a hora que eu abro o livro, a primeira mulher que está no livro é Lídia. E eu quero falar com vocês sobre Lídia. E eu falo para você, você não comprou, você está com o livro aí. Todo mundo tem. Leva mais um para aquela mulher que não acha que não tem valor para Deus. É uma linguagem simples e poderosa da parte de Deus. Eu me apaixonei por esse livro. O Senhor usa profundamente a nossa pastora para nos trazer mais entendimento, mais conhecimento da parte de Deus. E nos dá chaves, e nos dá maneiras e formas de continuar vivendo uma vida completa em Cristo Jesus. E aí quando eu acabei o esboço, guardei o celular, o tablet, abro o livro, Lídia. Falei para a pastora Inajara, e agora? Ela falou assim, agora você prega. Falei, amém. Em Atos, vou abrir aqui, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 11. Não, vamos para o 13, para adiantar. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como todos de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E eles foram convencidos. Enquanto Maria Madalena representa o passado curado, dizendo que o passado não a define, Lídia representa o futuro, onde mostra uma mulher sedenta por Deus. E eu vou te explicar o porquê. Algo que Deus me deu nessa frase aqui, ó, uma mulher temente a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Mas aqui nesse contexto, nós vamos entender, buscando na raiz da palavra, que aqui no escritor, o que ele quer dizer é o seguinte: que naquela época existia judeus, gentil, prosélitos, que era gentil convertido ao judaísmo, e tinha aqueles que eram tementes a Deus. Sabe o que significa isso? Eram simpatizantes do judaísmo. Aqui o temente a Deus não é no sentido daquele que eu e você hoje fala assim: eu sou temente a Deus, eu não quero desagradá-lo, eu não quero ofendê-lo, eu quero respeitar os princípios e mandamentos, eu quero andar. Não é sobre isso. É sobre alguém que não era judia, mas que tinha ouvido falar de um Deus dos hebreus, que conheceu toda a história e que entendeu que agora não era mais o deus Hermes da época, o deus Diana, os deuses pagãos. Não, agora existia um só Deus. Ela entendia que existia um só Deus. E ela estava reunida à beira de um rio, orando. Orando. A Bíblia não fala sobre o que ela orava, mas a Bíblia nos ensina que Lídia era uma mulher de Provérbios 31. Uma mulher que precisava de algo mais. Sabe, uma mulher que está todo dia na igreja, aquela segunda pergunta que eu te falei, mas parece que tem um vazio, parece que falta algo, e que às vezes dá um desânimo, e às vezes dá uma preguicinha, e às vezes dá uma tristeza, e você não sabe o que é, e você quer algo novo, você quer um azeite novo, você quer viver algo novo. Essa mulher é Lídia, na beira do rio, orando. E eu creio
pelos olhos da fé, que ela queria conhecer melhor a quem ela estava orando. E ali naquele momento, eu fiquei maravilhada, porque aquela mulher era muito rica, era uma mulher de posses, influente, trabalhava no maior centro comercial, tinha uma empresa onde ela só fornecia tecidos tingidos com púrpura para o reino e para o clero. E era uma mulher muito bem sucedida. É como se fosse hoje uma mulher que... Como que eu posso... Eu não sou muito boa de rede social, mas alguém que fosse influente nas redes sociais, uma pessoa conhecida, mas que sabia primeiro buscar o reino de Deus e a vossa justiça, porque as demais coisas seriam acrescentadas na vida dela. Era uma mulher que me ensina que ela é um exemplo de mulher plena. Por quê? Porque ela tinha ousadia. Naquela época uma mulher não podia trabalhar fora, não podia ter uma empresa. E ela era uma comerciante. Ela era uma comerciante como muitas de nós, como eu sou. Eu aprendo com ela que ela priorizou a fé e não os negócios, mostrando primeiro que ela buscava a Deus e não os negócios dela. Eu aprendo com ela que ela nunca deixou o dinheiro fazer com que ela perdesse a humildade, porque ela foi batizada no meio de todos. E quando ela completou, quando ela se encheu, ela estava entre as mulheres, ela foi na casa dela, buscou todos da casa dela e todos foram batizados. Lídia foi batizada, e aí depois o que ela faz? Ela começa a transbordar na vida dos demais. Lídia começa a oferecer a sua casa, a sua influência para o ministério de Paulo. Deixa eu dizer algo para você que tem desistido de orar por algo. Você tem desistido de orar pelo marido, tem desistido de orar pelos seus filhos, você tem desistido de orar pelo seu ministério, você tem aberto mão de tudo isso. Deixa eu dizer algo para você. Paulo estava do outro lado da Macedônia. Paulo era o maior missionário da época. Mulher não tinha vez, irmãs. A oração daquela mulher moveu o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque diz assim a palavra, que Paulo estava impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. E logo abaixo, está dizendo assim no 8, Paulo teve uma visão, no versículo 7. Mas o Espírito de Jesus, Jesus ressuscitado, que já não estava mais na terra, incomodava e não deixava Paulo ministrar naquele período, para que ele atravessasse a Macedônia. E aí não bastasse, chega à noite, ele tem uma visão com um homem dizendo: passe a Macedônia e vem nos ajudar. A oração daquela mulher. E aí eu chorei muito no louvor, e eu falei: meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque eu perguntei assim: Senhor, eu queria tanto saber qual foi a oração dela. E aí Jesus, eu gosto muito da música, porém eu não tinha decorado, então eu escrevi aqui. E a música diz assim, né? O teu amor me encontrará, o teu amor me alcançará, o teu amor não falhará, o meu pastor não faltará. Eu creio pelos olhos da fé que ela estava dizendo assim: eu quero ter mais, eu quero ser completa, eu não quero só ouvir, mas eu quero estar, eu quero ser essa plenitude no Espírito por completo. Eu preciso disso, Deus. Envia alguém. E o Senhor pega Paulo, atravessa a Macedônia e alcança aquela mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não cheguei nem à metade, ele já me deu 10 minutos. Jesus, o que eu faço? Ai, pastora. Quando eu olho para Maria Madalena e para Lídia, nós vemos que as duas se tornou plena. As duas. Uma tinha um passado a qual o Senhor a curou. E a outra era uma pessoa que precisava de um novo azeite, de uma nova unção.
algo para ser derramado, para ser completado na vida dela. Ao ponto que depois ela se torna um deles e ela ali abençoa o ministério. Se torna uma pessoa realmente completa. Não perfeita, mas completa. A mulher que ousa ser plena espiritualmente, realmente ela não é perfeita, mas ela é constante. Ela é equilibrada. E ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem vivido essa plenitude no Espírito? Ou ainda você está presa no teu passado? Como estava Maria Madalena, sem forças para lutar? Ou será que você está como Lídia, sedenta por ter mais de Deus e alcançar a completude espiritual? Maria nos ensina a ser livres, mas Lídia nos ensina como viver com essa liberdade. Entenda isso. Maria Madalena nos ensina a ser livre, mas Lídia nos ensina como viver com essa liberdade, como derramar, como transbordar, como frutificar. Aleluia. E eu vou pular, e vou lá para o fim. A Bíblia diz assim, ó, Tiago 5,16: confessai seus pecados uns aos outros para que você alcance cura. A oração do justo curará o enfermo. Não é que a pessoa que está orando por você é justa. Não, ela é justificada em Cristo Jesus. Ela é igualzinha a você. Mas para que eu possa ser curado, eu tenho que pôr para fora. Eu tenho que jogar tudo para fora. E muitas vezes o que eu preciso jogar para fora? Culpa, medo, rejeição, falta de perdão, meus pecadinhos de estimação. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para você. Espera aí. Deus falou comigo agora à tarde. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Tem que pôr para fora, para você viver essa completude, essa totalidade que Jesus quer fazer na tua vida. Tem que colocar tudo para fora, tudo para fora. E como eu alcanço essa plenitude no Espírito? Eu busco esse relacionamento com Deus, porque Ele me chama, Ele te chama pelo nome, como chamou Maria. Eu preciso viver essa santidade com propósito, como Lídia, que orava com propósito, e ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Faça uma reflexão da sua vida. Qual o posicionamento que você está? Eu creio que a grande maioria está em nenhum dos dois, está plena, glória a Deus por isso. Mas se tem alguém aqui nessa tarde que tem um passado que muitas vezes fica voltando na sua mente, querendo te condenar, querendo dizer que você não pode, querendo que Satanás pôs uma mentira no seu coração, eu quero que você ouse. Eu quero que você levante-se.